Você sabia que o Atlético Mineiro foi capaz de derrotar uma das seleções mais poderosas da história do futebol mundial? Sim, o Galo derrotou a seleção brasileira que meses depois se consagraria tricampeão mundial no México em 1970, com Pelé, Tostão, Rivelino e outros monstros sagrados do futebol. Quer saber como essa vitória histórica aconteceu? Então já se inscreve no Almanaque do Galo. Deixa o seu like e vem comigo reviver um dos maiores orgulhos da massa atleticana. A história do futebol brasileiro é repleta de momentos de glória, e um dos maiores exemplos disso é a seleção de 1970, que encantou o mundo ao levantar a taça Jules Rimet pela terceira vez. Um time imortalizado pelos gols, dribles e a genialidade de craques como Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Carlos Alberto Torres, entre outros. Mas, em meio à preparação para essa façanha no México, houve um jogo que marcou a história de um clube, a história do nosso Atlético Mineiro. Sim, o Galo derrotou aquela seleção invencível em um amistoso histórico que ainda ressoa nos corações atleticanos. O ano era 1969. A seleção brasileira estava em plena preparação para o Mundial do México, que aconteceria no ano seguinte. O time do técnico João Saldanha, posteriormente substituído por Zagallo, já começava a ganhar forma. Era um elenco recheado de estrelas, com Pelé no auge de sua carreira, comandando uma equipe que jogava um futebol vistoso e avassalador. Para afinar a equipe e entrosar os jogadores, a seleção fez uma série de amistosos pelo país, e foi em um desses amistosos que o Atlético Mineiro cruzou seu caminho. Em 22 de junho de 1969, no Estádio Mineirão, diante de mais de 70 mil espectadores, o Galo enfrentou a seleção brasileira. A equipe canarinho estava completa, com todos os seus principais jogadores. Pelé, o rei do futebol, estava em campo. Aquele era o time que meses depois encantaria o mundo com seu futebol envolvente e conquistaria o tricampeonato mundial no México. A expectativa era de um passeio da seleção sobre o Atlético. Mas o que aconteceu foi algo que poucos poderiam prever. O Atlético, comandado por Illustrich, entrou em campo com uma postura de respeito, mas sem medo. O Galo estava determinado a mostrar sua força, mesmo diante dos maiores craques do futebol mundial. E foi exatamente o que fez. O time se impôs desde o começo do jogo, mostrando que ali não haveria espaço para facilidades. Era uma batalha em que o orgulho de Minas estava em jogo. O primeiro tempo foi equilibrado, com a seleção tentando impor seu ritmo, mas esbarrando na raça e organização do Atlético. A defesa do Galo, liderada por Grapete e Vantuir, fechava os espaços e neutralizava as investidas de Pelé e Tostão. No ataque, o Atlético aproveitava as oportunidades para assustar o goleiro Félix. E foi aos 30 minutos do primeiro tempo que o inesperado aconteceu. Um ataque fulminante do Galo terminou nos pés de Dadá Maravilha, que com sua precisão e faro de gol, mandou a bola para o fundo das redes. 1-0 para o Atlético. O Mineirão explodiu em uma alegria incomensurável. A seleção brasileira, atônita, via-se atrás no placar diante de um time que jogava com a alma. Pelé tentou reagir, Tostão quase empatou em uma jogada de gênio, mas o Galo resistia bravamente. O primeiro tempo terminou com a torcida atleticana em êxtase. Eles estavam vencendo o Brasil, o melhor time do mundo. No segundo tempo, a seleção voltou disposta a virar o jogo. Pelé e Jairzinho pressionavam, Rivelino ensaiava seus dribles e passes precisos, mas a defesa do Galo continuava intransponível. A cada minuto que passava, o time mostrava mais confiança, e a torcida sentia que o impossível estava se tornando realidade. Aos 60 minutos, o Galo quase ampliou o placar em uma cabeçada perigosa de Vaguinho. A seleção respondeu com um chute forte de Pelé, defendido com maestria pelo goleiro Renato. O tempo ia passando, e a vitória do Galo parecia cada vez mais palpável. Quando o juiz apitou o final do jogo, o placar marcava 1-0 para o Atlético Mineiro. A torcida explodiu em uma comemoração digna de título. O Atlético havia derrotado a seleção que, em poucos meses, seria considerada a melhor da história do futebol mundial. A vitória do Galo foi mais do que um resultado esportivo, foi um marco de orgulho e demonstração de força.
Essa partida entrou para a história como um dos feitos mais gloriosos do Atlético Mineiro, e até hoje é lembrada com carinho e reverência pela torcida. O Galo havia derrotado Pelé e seus companheiros, mostrando que, mesmo diante dos maiores, o Atlético nunca se intimida. Aliás, essa foi a única derrota da seleção em amistosos antes do Mundial do México, e isso só aumentou o peso dessa vitória histórica. Essa vitória sobre a seleção brasileira de 1970 é uma daquelas histórias que simbolizam o que é ser atleticano. É acreditar até o último minuto, é lutar contra o impossível, é mostrar que o Galo nunca se abate, mesmo diante dos maiores desafios. O Atlético Mineiro pode ter muitos títulos e conquistas em sua história, mas derrotar aquela seleção invencível de Pelé, Rivelino, Jairzinho e companhia é uma façanha que ficará para sempre gravada na alma atleticana. E você, torcedor, já conhecia essa história? Sabia que o Galo havia derrotado a maior seleção de todos os tempos? Deixe aqui nos comentários sua opinião e compartilhe esse vídeo com outros atleticanos para que todos possam reviver esse feito épico. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixar aquele like para fortalecer ainda mais nosso canal. Até a próxima!